ensinar de um modo geral, existe um capítulo que se fala sobre imposição das mãos. O que vem a ser isso? É a forma por onde os espíritos transmitem o fluido que existe em cada médium para o doente. E é uma forma muito simples. Basta que a gente estique as mãos para que as energias saiam de dentro do médium e se dirijam para o doente ou para aquele que as recebe. No momento que você faz a sua prece e estica as suas mãos, você deve estar imbuído do desejo de curar. Então, quando você tem o desejo de curar, você faz com que o fluido que tem dentro de você saia pelas extremidades e então você passa a trazer, a levar para o doente o chamado fluido que você tem. Há várias maneiras, há uma única maneira, aliás, de trabalhar com a imposição das mãos. Mas há pessoas que usam outras nomenclaturas. Por exemplo, existe a terapia do toque, existe o Douyin, que também é a aplicação do toque. O Douyin se aplica em determinados pontos. Há pessoas que acham que basta colocar as mãos tocando num ponto de doença da pessoa. Enfim, cada um tem uma série de informações sobre o assunto. Mas, tecnicamente, claramente falando, todas esses modos que se apresentam aí afora é apenas a sequência do velho passe que a gente está acostumado a dar. A colocação das mãos, esticar as mãos para ajudar alguém. O que é que ocorre nesse momento? Nesse momento, nós vamos observar que o fluido existente no médium, o fluido existente naquela pessoa que vai dar o passe, ele sai das mãos, sai de dentro dele e se dirige para alguém. Por isso que as mãos são colocadas em evidência. Mas eu já vi pessoas darem passos com os pés. Por incrível que vocês possam achar, mas eu já vi pessoas darem passo com os pés. Eu mesmo já tomei passo com uma pessoa que dizia que dava o passo com os pés e queria me dar um passo na minha coluna. E eu deitei para até saber como é que a coisa funcionava e a pessoa dava os passos com os pés mesmo, exatamente assim. Eu ainda perguntei para ele no final da sessão de passes: não seria muito mais fácil você dar o passo com as suas mãos? E ele virou-se em resposta disse assim para mim: e por que eu não posso dar o passo com os pés? Realmente, se ele quisesse dar os passos, queria dar o passo com os pés, então dá o passo com os pés, né? Cada um aceita se quiser, né? Eu já tive a ocasião de ver 2 médiuns, um chileno que nos visitou uma vez e um no interior de São Paulo, dando esse passe com os pés. Exatamente com os pés, exatamente como a gente faz com a mão. Só que o médium, ou aliás o doente, fica deitado. Para mim, isso é só complicação, que você tem que levar em consideração a higiene, você tem que levar em consideração a pessoa estranhar de tomar passe com os pés, aquelas coisas todas que a gente pode imaginar que possa acontecer. Imaginaram nós aqui que trabalhamos fora, colocamos sapato 6 horas da manhã, vamos dar passe com o pé 7 horas da noite, mas não vamos dar mesmo, passe com os pés, né? Já vai anestesiando já a pessoa, né? Quer dizer, não vai mesmo. Mas a verdade é que é essa. Muito bem. Diz Leon Denis que nós devemos ter vontade de curar. Então, no momento que eu estico as minhas mãos para os outros, eu tenho que idealizar mentalmente que de dentro de mim estão saindo os fluidos curadores. E vejam o quanto de atenção se pede numa hora dessa. Veja se você pode esticar as mãos e ficar prestando atenção no que ele está falando, no que ele está fazendo. Quer dizer, não há a capacidade de direcionar o passe, o fluido.
não há capacidade de direcionar as energias através das mãos. Então, lembre-se que, essencialmente, na mediunidade de cura, o passe é direcionado. Qual é a diferença do passe, por exemplo, de uma reunião pública? Na reunião pública, o trabalho não é de doar fluidos, o trabalho é de limpeza, mais limpeza psíquica. É um movimento com as mãos também, pelas quais as nossas vibrações, as irradiações que nós temos, saem do nosso corpo e limpam o que existe no corpo dos doentes. No passe de cura, nós não fazemos limpeza na imposição das mãos. Nós colocamos a mão sobre o doente e idealizamos as energias saindo de dentro de nós. Não há limpeza, é doação pura, é fluido doado, pura e simplesmente, nada mais do que isso, é só fluido doado. É importante que vocês façam essa distinção, sem o que vocês vão confundir o passe de doação de fluidos com o chamado passe de limpeza psíquica. Na limpeza, que é o passe da sessão comum, são usadas as forças eletromagnéticas. Na doação de fluidos, são usadas as forças extremamente fluídicas. Faço bem a distinção disso. No passe da reunião pública, são usadas forças eletromagnéticas. É o nosso magnetismo que funciona, são as nossas energias que funcionam. No passe de cura, eu estou dando fluidos, estou fazendo assim, está saindo de dentro de mim aquela energia fluídica. A diferença qual é? A diferença é a doação de forças. No magnetismo, nós estamos exercitando a limpeza. Na cura, nós estamos dando forças. Façam bem essa distinção. São a chamada capacidade que você tenha de doar fluidos, quer dizer, matéria para você, matéria que você tem para dar para os outros. No magnetismo, é só a chamada capacidade que você tem de tirar as energias, de atrair as energias para junto de você. Muito bem. Quando nós falamos de fluidos, nós vamos classificar os fluidos entre bons fluidos, que são aqueles oriundos das pessoas equilibradas, das pessoas voltadas para o bem, das pessoas que têm alimentação sadia, das pessoas que têm alimentação voltada para o equilíbrio. Um fluido de pessoas habituadas a comer demais, a comer copiosamente, a beber muito, esse fluido, ele sai de dentro do médium como que transformado. Transformado em que? A energia fluídica sai também misturada com aquelas energias todas da alimentação. Por isso que o médium de cura, ele deve ser sempre assim, não digo frugal, que cada um de nós tem a sua qualidade de comida, a sua necessidade de alimentação, mas ele deve evitar aquelas comidas assim, muito pesadas, aqueles hábitos de beber, aquelas coisas assim que farão com que, ao contrário de uma boa energia, saia uma energia contaminada. Há pessoas até que chegam ao extremo de não comerem carne para facilitar o seu trabalho. E dizem os bons magnetizadores que se deve evitar, pelo menos no dia do trabalho, deve-se evitar o comer carne. Isso não é uma obrigação, nem é uma imposição. Isso é apenas uma indicação. E há pessoas que fazem disso realmente uma matéria de fé. Não usam carne de jeito algum, em hora nenhuma do dia, como querendo dizer assim, o organismo está sempre pronto para um trabalho de cura, a hora que for chamado, ele estará sempre preparado. Repito que isso é uma matéria de determinação pessoal, isso não é obrigatório para ninguém.
O que se pede na nossa casa, por exemplo, na nossa casa espírita, é que o médium de cura, no dia da cura, ele não coma carne, para ter o organismo mais limpo possível, tá? Muito bem. Então, feita a distinção entre fluido, que é doação de nossa matéria, da força magnética, que é aquela limpeza, aquela vibração, aquele impacto que a gente dá nos outros, nós vamos aprender que quando nós queremos dar um passe numa pessoa, nós devemos descobrir a doença da pessoa. Para aí, nesse momento de descoberta da doença da pessoa, nós darmos os passos com imposições palmares, a mão inteira, ou digitais, a ponta dos dedos. É a mesma forma de transmitir fluido, só que a palmar, ela transmite o fluido de maneira mais espalhada. Ela atinge os pontos gerais do organismo. Já a digital, ela significa que ela está atingindo em profundidade o órgão que se quer atender. Geralmente, a digital, ela se localiza para as doenças internas, problemas internos, problemas de bursite, problemas de inflamação, são problemas assim, são vibrações, são coisas assim mais internas. E a palmar é aquela vibração mais generalista. São os processos de apoio, são os processos de doenças amplas, processos de doenças musculares. Então, a vibração palmar e a vibração digital. Em nenhuma dessas vibrações, você precisa tocar no doente. Você pode manter a distância de 1, 2, 3 centímetros. Por que isso? Toda a nossa energia, todos nós temos a energia que se transmite das nossas mãos. De um modo em geral, essas energias, elas têm um distanciamento, um crescimento de 3, 4 centímetros. Isso é um modo geral. Então, quando nós colocamos a mão sobre uma pessoa com uma distância razoável de 3, 4 centímetros, nós estamos sabendo que está sendo doada essa energia. Necessariamente, eu não vou dar essa energia só porque eu toquei na pessoa. Por quê? Porque é desnecessário. Só isso, desnecessário. Só isso, é desnecessário. Basta você colocar as mãos com essa distância de 3, 4 centímetros. 2 dedos mais ou menos 2 dedos. Então você vai dando o passe no médium, vai doando. O passe palmar, ele é um passe lento, que você está doando energia, ou um passe imobilizado, parado, quando você está tratando de um ponto de doença qualquer. O passe digital, ele é sempre parado, porque ele está sempre fazendo penetrar o fluido dentro do corpo. Então ele é um passe que está sempre parado, sempre parado assim. Das mãos do médium, na hora do passe, saem os chamados fluidos. O médium sentirá esse fluido saindo da mão dele em várias circunstâncias. Primeira, ele sentirá que da sua mão parece que saem fios. Isso é o ectoplasma saindo, é o fluido saindo. Parece que saem feios. Há médios mesmo que no início, eles até têm a sensação de que a mão está com uma teia de aranha, está com uma sensação assim estranha, uma coisa qualquer. Daí o hábito de que muitas pessoas têm de fazer a chamada limpeza psíquica. Eles fazem isso, sem o perceberem, eles fazem isso. Esse hábito de fazer essa limpeza de mão também decorre de quando eu dou o passe no doente, eu posso absorver parte do fluido negativo dele. Então, eu absorvendo num primeiro momento, eu dei o passe, mas eu absorvo a irradiação da doença dele.
eu absorvo aquela irradiação da doença. Então é muito comum também o médium fazer isso discretamente. Os magnetizadores antigos mandavam que a gente fizesse assim, fechasse a mão e jogasse para o lado. Hoje em dia, essa prática é pouco comum. A mais comum é essa mesmo que eu estou dizendo, discretamente a pessoa faz isso. Até porque numa sala igual essa você vai fazer isso, vai jogar no fulano o fulano do lado vai dizer, para cima de mim? A botar o livro na testa, uma coisa que vai dizer para cima de mim, quer dizer, são práticas que a gente vai modificando de acordo com com a própria evolução do serviço. A própria evolução do serviço obriga as pessoas a adotarem práticas assim, mais ou menos tranquilas, evitar barulhos, evitar coisas nesse sentido. O passe digital, você aplica, eu disse a vocês, nas doenças internas, mas você aplica também muito nos reumatismos dos dedos. Por que isso? Por que isso é reumatismo dos dedos? Por que essa necessidade? Porque são lugares de pequena densidade. O dedo não é grandão, você vai botar a mão assim em cima da mão dos outros, você está desperdiçando fluido. Você pode fazer as coisas assim, tranquilamente. Vocês podem também, com esse passe palmar digital, vocês podem aplicar autopasse. O passe digital permite o autopasse. Quando a gente tem reumatismo, quando a gente tem artrose, nós podemos fazer a nossa prece e discretamente fazermos isso. Irmos dando passe nas nossas próprias mãos, limpando o nosso psiquismo, organizando a nosso próprio tratamento. Tem alguma dúvida até agora? Hein? Não? O povo tá bom, né? Mas eu quero ver na hora do passo, quando a gente vê que eles estão dando um passo errado, vou dizer que foi você que não ensinou direito. Como é que eu estou aqui muito próxima, parece que o digital você tocou no doente, Não, é isso mesmo? mesmo? O digital, eu volto a te dizer, o nenhum passo você precisa tocar. O digital, como é profundo, naturalmente você tem a tendência de forçar a transmissão do fluido. Mas isso não é de necessário, você pode fazer perfeitamente isso. Mas o digital é assim, como ele tem que ser profundo, geralmente você faz isso. Mas eu repito, não é necessário. Outra coisa, o passo digital ele não é dado por um dedo nem dois. Ele é dado pela mão e você junta 2 ou 3 dedos. Vocês já ouviram falar isso, mas sempre é válido repetir. O médium, na medida que ele vai aprendendo a trabalhar, ele vai sentindo qual é a mão dele, que se chama de mão forte. É a mão por onde sai mais o fluido do que outra. E os dedos também, com os dedos também se passa a mesma coisa. Tem pessoas que têm esses 2 dedos, tem pessoas que têm esses outros 2 dedos, tem pessoas que são obrigadas a juntar todos os dedos, porque eles não sentem sair o fluido, a não ser quando eles juntam todos os dedos. Essa descoberta é pessoal. Não existe técnica nenhuma de dizer assim, com esses 2 dedos sai melhor fluido do que o outro. Não existe isso. Isso é descoberta pessoal. Nós mesmos é que vamos descobrir pessoalmente o que nós vamos fazer com a nossa capacidade de servir. Nós mesmos. Isso é coisa que não se ensina. Isso é coisa que a gente diz que existe e cada um vai descobrir o seu caminho das pedras, tá? Muito bem. Quando você... Hein? Falaram aí? Microfone. Olha só, você falou no passe digital parado, mas havia um determinado momento em que, dando passe aqui no coração, né, aí dava aquela vontade de fazer isso aqui. É proibido? Não. Porque o passe digital pode atingir o coração também. Sim, mas aí fazia esse movimento. Pode ser feito. O movimento, a palavra passe significa movimento. Você faz a imposição das mãos
ou movimento. Normalmente, passe de cura, a gente faz imposição das mãos, mas não significa que não se possa fazer movimento. Mesmo no digital, que você vai fazer assim, no digital, você vai juntar as mãos, os seus dedos na direção de uma bursite. Mas parece que você sente que está acumulada uma espécie de energia. Você pode fazer esse movimento. Como no coração também, muitas vezes esse movimento é feito para acelerar o batimento cardíaco ou para desacelerar o batimento cardíaco. É perfeitamente normal isso. Seu tio, o senhor colocou que o passe digital, ele atinge o ponto doente Internas. profundamente. As partes internas. E o Palmar. palmar, não? Não, É o superficial? palmar, de um modo geral, é mais superficial. De um modo em geral. O palmar, geralmente, é superficial. É com aquelas doenças mais superficiais. A não ser que você se concentre, ele chega aqui e relata uma história de uma dor, vamos dizer assim, uma dor na mente dele, ele se sente perturbado. Então você pode fazer isso com as suas mãos e também mentalizar aprofundamento do seu fluido para lá. Você pode fazer isso. Mas normalmente a gente faz isso, ó. Nem todo mundo faz isso. Normalmente a gente faz isso. Passes em mente, geralmente é assim. Essa é a regra que se passa. Se você esquecer dessa regra, ficar com a mão parada aqui em cima, vai funcionar do mesmo jeito, com mais desgaste de energia. Mas quando você faz assim, você direciona a energia e então você está economizando seu fluido. Que vocês também têm que levar em conta a casa em que vocês trabalham ou as que vocês irão trabalhar. Uma casa grande quanto a nossa, nós temos sempre muito serviço que fazer. Então o médium ele trabalha, mas sempre levando em consideração a economia de energia que ele possa ter. Às vezes uma casa pequenina, a pessoa até se despreocupa dessas coisas, que sabe que vai dar tão pouco espaço que ele até está doido para gastar fluido, né? Mas no nosso caso é o contrário. No nosso caso a gente está economizando fluido, porque a gente tem muita coisa que fazer. Deu para entender? Fica claro isso aí? Mais alguma coisa para ter agora sobre esse assunto? Não? Então vamos continuar. Vai lá no... Quando a gente faz visita aos lares, a gente dá o passe. A gente não pode dar o passe de cura, pode? Só quando houver recomendação, de uma necessidade. É geralmente o passe de apoio. Tá bom? Muito bem. Então, uma outra técnica de passes, nós falamos então dessa imposição das mãos. Uma outra técnica de passes chama-se os passes transversais ou os passes longitudinais. Transversais, aqueles passes dados nesse sentido. Longitudinais, passes dados de cima para baixo. Não existe passe de baixo para cima. Quando vocês virem alguém fazendo isso, uma de duas, ou o médium está errando, ou então o guia dele que resolveu fazer alguma coisa. Que aí se o guia está falando, aí é problema do guia, né? Mas é contrária à técnica do passe. Volto a dizer, se o guia falou, a gente fica calado que não vai discutir com o guia. Mas a técnica do passe manda que o passe seja de cima para baixo. É longitudinal. Longitudinal, ele vai dando o passe assim, de cima para baixo. Então, qual é o mecanismo? Por que esse mecanismo de cima para baixo? Todo fluido é matéria. Fluido é matéria. Por mais que seja espiritualizado, por mais que ele seja superior, todo fluido é matéria. Então, como toda matéria tende a ir para o centro da Terra, não esqueça que a Terra é um grande magneto,
é um grande polo de atração. Então, normalmente, quando a gente dá o passe de cima para baixo, a gente está tirando o fluido de uma pessoa, malsão ou ruim, está jogando ele para o centro da Terra. Então, nós sempre fazemos isso. Por isso que o passe é longitudinal. Ele é sempre voltado para o centro da Terra, como se a gente tirasse aquela energia e jogasse para o chão. Jogasse aquela energia para o chão. Porque é no chão, a própria Terra é que vai absorver aquela energia que nós estamos dando. Se eu pegasse esse passe e fizesse assim, eu estaria espalhando pela atmosfera. Por isso que o passe, a ciência do magnetismo é uma ciência que a gente pode chamar quase que de ciência exata, porque ela obedece a princípios claros. Então você não pode fazer um passe assim. Você pode fazer o passe que você quiser, mas se você fizer um passe assim, você está despendendo energias e está jogando para o alto, para a atmosfera, toda aquela energia que você está tirando dele. Então a coisa começa a se espalhar. Já o passe direcionado, você está fazendo para onde tem que ir, está jogando para a Terra. Você está jogando o passe todo para a Terra. É o passe longitudinal. É onde a gente dá o passe inicial, é onde a gente começa a tratar do doente, é onde a gente pega pessoas assim, que estejam extremamente, quando a gente dá passes, em pessoas que estão extremamente perturbadas, estão assim muito sobrecarregadas fluidicamente. Então esse passe é para retirar aquelas energias que estão envolvendo a criatura. Já o passe feito ao contrário, é como se fosse o dispersivo. Eu estou sempre limpando a ele, ó. Eu estou sempre dispersando dele, ó. Sempre fazendo uma dispersão. Ó. Totalmente diferente. Tá? Então, esse passe dispersivo é muito aplicado para dispersar fluidos. Ele é fácil para dispersar fluidos. Ele chegou aqui no passo dispersivo da cura, no passo dispersivo da reunião pública. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando as energias que, por força do pensamento dele, por força da vida que ele tem, do trabalho que ele tem, a tendência é a pessoa atrair para dentro dela todas aquelas forças em volta dele. Então, o passe feito assim nesse sentido, é todo ele para dispersar. É para fazer mesmo essa dispersão. É para limpar mesmo, é para diluir mesmo. Acabar desse passe é que você dá o passo longitudinal. Há pessoas que fazem ao contrário. Primeiro dão o passo longitudinal, depois dá o passo dispersivo. Quer dizer, em princípio, em termos de magnetismo puro, você doou e você mesmo retirou. Quer dizer, você gastou a sua energia toda, que você passou o fluido para ele e depois, logo em seguida, você tirou tudo. Quer dizer, essas técnicas são básicas, não podem ser esquecidas por vocês. Vocês não podem, não fiquem inventando. O médium tem mania de inventar coisa, não inventem. Esses princípios são básicos. Eles são básicos. Você, quando dá o passe longitudinal, você já está passando a sua energia para ele. Quando você dá o passe transversal, você está retirando a energia dele. Então não inventem de achar que primeiro tem que dar o passe longitudinal e depois dar o passe de dispersão. Não existe isso. Tecnicamente, não existe isso. Isso tudo é tolice. Quem faz isso está fazendo uma grandíssima perda de tempo e perda do trabalho do seu benfeitor espiritual. O passe transversal é retirada. Os movimentos são amplos. No passe transversal, os movimentos são amplos, são lentos, mas são amplos. É como se você retirasse e tirasse para o lado. Eles são amplos. No passe longitudinal, os movimentos não são amplos, eles são concentrados. Você não se espalha, você concentra. Você começa a dar o passe longitudinal na cabeça, depois você vem para cá, todo sentido sempre sem muita movimentação. Eles são direcionados.
Já o outro é passe ao contrário, é para dispersar mesmo, é para retirar mesmo as coisas dele. Tá certo? Tá claro isso para vocês? Tá bem claro isso? Querem alguma dúvida? Tem alguma dúvida sobre isso? Hein? Entre o passe transversal e o passe longitudinal. Esse passe transversal que você se refere aí, é o passe que se dá, que também se usa aqui no salão? Se usa. É o passe de. É uma espécie de passe dispersivo. O Ok. transversal é uma espécie de passe dispersivo. E lá na hora que se faz o passe dispersivo lá em cima, antes da cura, também é o mesmo tipo de Também passe é o que se mesmo aplica? esquema. Mesmo esquema. Ok. Bom. Agora, onde se usa o passe transversal principalmente? Algumas doenças são próprias para o passe longitudinal. Doenças nas veias, é o tipo do passe longitudinal, que você tem que acompanhar o movimento. Aliás, a sequência, né? Movimento não é o caso, é a sequência, você está acompanhando a sequência. Pessoas com varizes, passes digitais depois do passe longitudinal. Pessoas com problemas no coração, você pode iniciar com o passe palmar e depois ir para o passe digital, colocar o passe digital, perfeitamente, dizer isso. O passe longitudinal se aplica também nas pessoas que estejam carregando problemas no estômago. Já a pessoa com doença nervosa, já é o passe transversal, porque você está espalhando os fluidos que a pessoa concentra na cabeça. A pessoa nervosa, vocês não esqueçam que cada criatura que está junto de vocês, vocês não esqueçam nunca isso, que senão vocês vão dar com os burros na água, como se diz em termos de magnetismo. Cada pessoa é um mundo. A pessoa é um mundo. Se ela é uma pessoa concentrada, ela junta os fluidos dela em torno dela. Se ela é uma pessoa dispersa, os fluidos delas não têm concentração. É aquela pessoa irrefletida, é aquela pessoa que a gente diz assim, está meio biruta, né? Que não consegue se concentrar, está sempre jogando tudo por alto. É a pessoa que a gente diz assim. Já a pessoa concentrada, ela vai mantendo os fluidos em torno dela. O doente mental, por exemplo, ele é uma pessoa que concentra aquela angústia, aquele problema interno, aquela doença, aquele medo, aquele sofrimento. Então ele concentra normalmente tudo isso aqui no alto da cabeça. Então ele alimenta com o pensamento essa nuvem, aquela nuvenzinha da família Adams, aquilo é a realidade mesmo. Ele concentra aquilo tudo ali. E o que é que acontece? Aquela nuvem alimenta o pensamento dele. Então é uma troca. Ele alimenta com os pensamentos e aquela nuvem, ele alimenta aquela nuvem com os pensamentos e aquela nuvem com os pensamentos alimenta novamente o pensamento dele. É um vai e vem de energia. Não consegue sair. Por isso que essas pessoas precisam tomar muito passe. E como é que você vai tirar essa energia? Vai fazendo isso assim? Não tem lógica. O mais lógico não é você fazer isso? O passe transversal, retirando aquela energia? É o mais lógico. Entenderam? Então, volto a dizer, magnetismo é uma ciência exata. Ela não, você pode tranquilamente chamar de ciência exata. Ela não é uma ciência que você faça as coisas aleatoriamente. Esses movimentos todos são estudados, são analisados, são movimentos que foram feitos por homens muito sérios, que meditaram, que fizeram os passos e que chegaram a conclusões. Então, quando você chega com um doente mental, não adianta você fazer isso. Ó. Só se a doença dele estiver no cérebro. Aí é o caso da pessoa, por exemplo, que tem uma disfunção cerebral, que teve um derrame, negócio desse assim. Aí então você dá o passe realmente
digital. Você joga toda a energia para dentro daquele ponto que está afetado. É diferente do doente mental. O doente mental, ele não tem o cérebro dele. Às vezes o doente mental faz o eletro, está tudo perfeitinho. Porque o problema está na alma. O problema não está no cérebro, o problema está na alma. Então, estando na alma, o que acontece? Aquelas vibrações todas ficam em volta dele. Então, por isso que essas pessoas, elas não têm controle, elas não têm... se elas disserem, mas já fiz eletro, não deu nada. Mas não vai dar nada, ela não é doente da cabeça, ela é doente da mente. Ela é doente da mente, não tem nada a ver com a cabeça. Tem nada a ver com a cabeça, é doente da mente. Então, por isso que esses passes, eles têm que ser assim, dispersivos, bem dispersivos mesmo, que é para limpar aquela força psíquica acumulada ali, tá? Força psíquica que está acumulada ali. Então, o doente mental é basicamente esse tipo de passe. Bom, falando ainda de imposição de mãos, vocês não esqueçam o papel da mente. A mente tem um papel preponderante na doação de energia. A mente tem um papel preponderante na doação de energia. Por quê? Diz-nos Leon Denis no livro No Invisível. O doente, o curador, tem que ter vontade de curar. Ele tem que ter vontade de curar. Se ele não tiver vontade, ele não aciona os mecanismos que liberam os fluidos dele. Se ele não tiver vontade de curar, ele não aciona os mecanismos que liberam o fluido dele. Se eu der um passe nele e ele não me for simpático, o fluido como que fica preso. Parece que eu não consigo doar fluidos. Eu estou ali rezando, estou ali fazendo todo o meu esforço, mas o fluido não sai. Já quando eu gosto da pessoa, eu tenho simpatia pela pessoa, eu sem fazer muito esforço, os fluidos saem das minhas mãos. Por isso que todo magnetizador, antes de dar o passe, ele deve estabelecer aquilo que os magnetizadores dizem de relação. Qual é a relação que eu tenho que ter? Às vezes um toque da pessoa para saber como é a característica dele. Às vezes um simples toque, o médium vai desenvolvendo uma percepção, que o simples toque a gente percebe se é uma pessoa boa, de boa índole, de má vibração, de vibração positiva, de vibração negativa. Às vezes a gente toca e não sente nada, né? Às vezes não precisa nem tocar e a gente já sente, porque ele irradia tanto aquelas vibrações pesadas, aquelas vibrações negativas, aquelas vibrações doentias, que basta eu chegar e dizer, esse camarada é ruim mesmo, está perturbado mesmo. Então, passe transversal no fulano, porque essa de limpeza. Mas e se eu não sinto essa simpatia? Se eu não sinto essa capacidade de ajudar? Então é mais fácil o passe transversal ser dado naquelas pessoas que a gente não tem simpatia do que o passe... Qual é o passe? Esqueci. É longitudinal. O passe longitudinal. Que o passe longitudinal, ele é essencialmente doação. Mas eu não gostei dele, achei ele antipático. Às vezes o doente, ele não é antipático, não. Às vezes ele tem coisas que não nos agradam. A pessoa está queimada, a pessoa está mal cheirosa. Há doenças, por exemplo, no câncer. O câncer terminal, a pessoa, algumas formas de câncer terminal, a pessoa tem mau cheiro mesmo, aquele cheiro de carne apodrecida. Quer dizer, eu me lembro muito que eu dava passo numa senhora, que eu e um grupo que dava uns passos numa senhora, que ela ligava, quando a gente chegava, ela ligava o ventilador. Ela disse, eu estou com calor danado. A gente sabia que não era calor coisa nenhuma, podia estar o tempo que tivesse, mas era para disfarçar aquele cheiro, coitadinha dela. Ela teve uma doença de câncer que consumiu ela toda, então ela tinha aquele mau cheiro quando a gente chegava perto dela, ela disse, não, liga o ventilador que eu estou com um calor muito grande. Não era nada aquilo tudo, era... Então aquilo num dado momento, num primeiro momento, aquilo impacta você. Então, instintivamente, que a doação de passe, ela é também força que você está jogando, né? Mas tem uma parte que você está fazendo aquilo por instinto.
por enxerto puro, doando a força naturalmente. Então, se tem uma coisa qualquer dessa, esse mau cheiro, se a pessoa está assim mal vibrada, se a pessoa às vezes tem assim, está queimada, a gente não gosta de pessoa queimada, a gente se sente mal com pessoas assim com essas marcas, a gente tem aquele primeiro impacto. Então, é preciso que a nossa vontade que ordene a nossa vontade, ordene ao fluido, olha, saia, vai ajudar o próximo. Eu quero fazer essa atividade de cura. Seu Altivo, no caso dos tumores, sendo ele de que procedência for, ele, para cada tumor, tem um tipo de passe diferente? Para cada tumor será um tipo de passe diferente. O primeiro passe é o de dispersão. Você tirar aquela matéria acumulada pela dor, o tumor ele vai saindo, alguma coisa que vai saindo. Então é natural que nas bordas ele esteja todo envolvido com aquela matéria pesada, né? Então o primeiro passo é o longitudinal ou o dispersivo. O longitudinal não, o transversal ou o dispersivo. E depois então você fica com a mão parada em cima do tumor, que é para atingir ele bem internamente. Porque tem aqueles que são circulatórios e, no caso, se fosse aplicar o longitudinal, você estaria encarregando que ele corresse por toda a corrente sanguínea. Por isso foi a minha pergunta e a minha dúvida. Mas não é sempre que a gente põe na corrente sanguínea essas energias, não. Normalmente, quando vocês derem um passe longitudinal e sentirem que as mãos de vocês estão carregando, conduzindo aquele fluido pesado de uma pessoa e vocês mesmos, por vocês mesmos não conseguirem retirar, vocês encaminhem para o rim, que é o grande elemento excretor. É o grande elemento que dilui todas essas energias. Normalmente nós damos o passe e vamos por nós mesmos fazendo a limpeza. Mas há ocasiões que parece que a gente não consegue, está sem energia, não consegue limpar tudo. Então a gente faz o passe como que juntando todas nas pessoas. Há casos até, os magnetizadores contam que há casos até de pessoas que após o passe, o Afonso Buê conta muito isso, que às vezes as pessoas após um passe tinham vontade de ir ao banheiro, dava aquela descarga magnética no intestino, às vezes tinha vontade de urinar, que era a descarga magnética que passava para o rim. E as psicossomáticas? Hein? As psicossomáticas. Não entendi. E as doenças psicossomáticas? As doenças psicossomáticas, aí você tem cara, as doenças psicossomáticas geralmente são espaços dispersivos que se dá. Por favor, Altivo, repete em que momento que a gente direciona para os rins. Quando você dá o passe num doente, você vai dando o passe, se for o passe magnético, você tende a retirar aquele fluido que está junto dele nas suas mãos. Então você pode fazer por um movimento discreto a retirada. Mas às vezes você sente que não consegue retirar todo aquele fluido magnético. Ou porque você está mais enfraquecida, ou porque a pessoa está mais sofrida, ou porque ela fabrica muita coisa assim. Então nessa hora que a gente encaminha o passe para o rim. Deu que o próprio rim para a região do rim. Vai caminhando, vai dando passe e vai jogando aqui assim. Vai jogando nessa região. Isso significa que o próprio organismo do doente vai expelir os fluidos piores. Tá? Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é se dentro da sala de cura a gente tem que esquecer que tem que dá dispersivo. O dispersivo já foi feito fora. A cura é a ação direta do tratamento. Aqui na nossa casa, aqui dentro da nossa casa. Na nossa casa a técnica é essa. A gente no passe na sala de cura,
não dá mais passe dispersivo. Por isso existe, porque a nossa casa tem muitos trabalhadores e a gente tem que dar tarefa para todo mundo. E tem muita gente para ser atendida. Então, se ele tem a dispersão e ela tem a cura, vamos deixar ele fazer a dispersão e ela fazer a cura. Mas se você estiver sozinho, se você estiver na rua, se você vai atender um doente, aí você tem que usar o mecanismo de dispersão e depois a cura. Tem uma outra pergunta, eu não sei se mais para frente nós vamos ter orientação com posicionamento em relação ao paciente dentro da sala de cura, porque o altivo está fazendo a aplicação com você numa posição que você está de frente, aí está fazendo lateral. Não sei se Vai ter essa aula. vamos ter. Vamos ter Então essa depois as dúvidas ficam para frente. Mais alguma dúvida aí sobre isso? Olha só, a dificuldade que às vezes a gente tem com o médium, porque são dificuldades que não sempre são inerentes a nós. Você sente uma dificuldade muito grande quando você está dando passe, você sente que os fluidos não conseguem entrar, parece que eles batem e voltam, entende? Aí é porque o doente não está concentrado ou rejeita aquele passe. Isso aí. Tem alguma técnica que a gente possa... Não. A técnica é aquela coisa da simpatia, do toque, que aqui na nossa casa é substituída pela reunião pública. Por que que aqui a gente diz a vocês todos, não levem doentes diretamente para o passe de cura? Por quê? Porque a reunião pública já é uma reunião de treinamento para a pessoa, ela já vai começando a se sentir amparada, ela já vai começando a conhecer a casa, ela já vai começando a sentir as energias. Agora você traz uma pessoa, às vezes tem pessoas que o fulano está passando mal, traz o fulano não sabe nem o que está fazendo ali. É o que acontece às vezes. Ele naturalmente vai rejeitar, ele não sabe o que ele está fazendo, né? Às vezes acontece quando a gente faz a visita, né? Então, às vezes, o primo, o irmão, pede uma visita e às vezes aquela pessoa não... Entendeu? Aí você sente a dificuldade, ela doente, você fica trabalhando de aceitar, né? Nessa hora, quando você sentir essa dificuldade, é orar e deixar que as coisas é orar e deixar que as coisas andem normalmente. Dá o teu passe, faz a prece e estica teus braços e deixa as coisas correrem. Altivo, o autopasse só deve ser aplicado depois que a pessoa faz o magnetismo, né? Termina, não é isso? É ideal que seja nessa época. Tá bom. Para a pessoa conhecer bem o que está acontecendo com ela. Tá? Obrigado. Alguma pergunta a mais? Não? Todos sabidos, todos podem, já sabem, se eu chamar aqui para fazer uma sessão de passo no coisa, você já sabe dar esse passo, né? Hein? Podemos começar amanhã já, né? Alexandre, amanhã você começa, né? Todo mundo vai dar passo em você. Muito bem. Então, que Deus nos abençoe. Não esqueçam que o serviço de passos é um dos grandes serviços de boa vontade que a Casa Espírita oferece. Todo trabalhador pode ser médium de passos, desde que tenha bom coração, bons sentimentos, esteja com a saúde perfeita e tenha vontade de ajudar. Agora, se vocês chegarem aqui sem nenhuma vontade de ajudar, impostos pela circunstância de que se não trabalharem vão passar mal, aí realmente o serviço de vocês não vai render. Mas se ao contrário vocês tiverem assim, bom desejo de ajudar, bom sentimento, onde vocês estiverem, vocês vão fazer um bom serviço em nome de Jesus. E com o tempo,
com o número de trabalho, de horas dedicadas ao trabalho, vocês vão desenvolvendo essas forças de tal modo que o braço de vocês vai ficar como que envolto numa camada permanente de fluidos. Quando a gente olha para o braço do médico curador, habituado a trabalhar, é como se fosse um braço engessado, cheio de fluidos, porque aquele mecanismo está prestes a ser acionado a qualquer momento. Agora, se vocês vêm hoje, vêm amanhã, não vem do depois da manhã, aí os espíritos não apostam em vocês, os espíritos não acreditam em vocês. Então eles não vão preparar vocês para coisíssima alguma. Eles vão deixar que cada dia corresponda à sua realidade, à sua necessidade. Ela vem aqui hoje, vem daqui a 2 anos, daqui a 1 mês, daqui a 1 dia, lá o que seja, quer dizer, o espírito não conta com ela, então ele ajuda ela ali naquele momento. Mas se ao contrário, ela é uma pessoa que faz daquilo uma profissão de fé, do trabalho, aí aquele braço dela vai ser atingido, vai ser envolvido por aqueles fluidos curativos, que ela vai ser uma excelente médium em qualquer momento. Aí até ela vai estranhar que às vezes até ela vai ser convocada para um serviço rápido, de urgência, e ela vai estar preparada, porque na realidade o preparo já está sendo feito ao longo dos anos, de tanta dedicação, de tanta continuidade de dedicação no bem. Aí é por isso que eu estou dizendo a vocês, mediunidade é uma coisa boa, bonita, mas ela precisa ser feita com critério, que é para a gente poder trabalhar também criteriosamente. Que Deus abençoe a todos nós, nos dê uma noite de muita paz e que nos traga muita força para o trabalho que temos que fazer pela frente.